Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao último módulo do programa Especialistas do HF da Errara, maior programa de capacitação do mercado do HF da Errara. No tema de hoje, nós vamos abordar um tema importante, o manejo fitossanitário das doenças de solo, com ênfase em risoctônia e sarnas. É muito importante para que você tenha, para que você adquira o seu certificado, assista até o final desse módulo e aguarde até as 48 horas para que você receba-o no seu e-mail, no e-mail que foi cadastrado. Também é importante lembrá-los que vocês enviem as perguntas, interajam conosco através do chat, e assim que os términos das apresentações ocorrerem, nós vamos endereçar as perguntas aos nossos participantes. Hoje como é o último módulo, muito especial, nós vamos fazer o sorteio de 5 brindes exclusivos do Especialistas do HF, e um brinde será o nosso drone, o drone de especialista do HF. Então vejam aí uma sacolinha, uma garrafa de café, uma super lupa, um carregador, um boné, um canivete, para você aí trabalhar no campo e atender melhor o agricultor. Então, dando sequência, o professor que vai falar hoje é o professor Nadson Pontes, engenheiro agrônomo da UEMA, mestre e doutor em fitopatologia pela UFV, professor do Instituto Federal Goiano, atuando no curso de agronomia e docente permanente de mestrado profissional em olericultura e mestrado profissional em proteção de plantas. Tem como as principais linhas de pesquisa a busca por estratégias de manejo integrado de doenças em plantas, com ênfase em patógenos de solo e doenças em hortaliças. Professor, boa noite, fique à vontade com a sua palestra, a palavra é sua. Boa noite, Marco, boa noite a todos. Inicialmente, parabenizar todo o time Errara, né, pela iniciativa. A gente sabe o quanto que o segmento do HF ele tem desafios, né, ele tem obstáculos, barreiras, e qualquer ação que leve conhecimento aos atores que fazem parte desse segmento, ela é bem-vinda. Agradecer a vocês também pelo convite, e agradecer a todos que nos assistem agora por nos permitir entrar nas suas casas, mesmo que seja virtualmente, para a gente discutir aqui um pouquinho, tá? Sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. E, como o Marco falou, hoje a nossa conversa vai ser um pouco sobre o manejo fitossanitário de doenças de solo. Como 40 minutos, 1 hora é muito pouco para a gente tratar disso tudo, de todo o campo que abrange as doenças causadas por fitopatógenos habitantes do solo, a gente trouxe como patosistemas modelo a sarna comum em batata e a risoctoniose, que além da batata, além da cultura da batata, acomete uma série de espécies hortícolas, né? É um sério problema para a agricultura quando a gente fala de HF. Tá? Então, como já foi apresentado, meu nome é Nadson Pontes, fico no campus Morrinhos do Instituto Federal Goiano. Então, fico à disposição de vocês no que for necessário. Tá? Na nossa conversa de hoje, eu estabeleci um roteiro para a gente conversar, em que a gente vai falar tanto para a sarna da batata quanto para a risoctoniose sobre a importância econômica, a sintomatologia, o que é importante eu saber, eu conhecer para identificar a doença corretamente, o patógeno corretamente, a etiologia, quem causa essas doenças, a epidemiologia, quais são as condições necessárias para que a epidemia ocorra, e as principais medidas de manejo, principalmente focando no manejo integrado, na junção de diferentes métodos de controle. Tá? Sempre que eu vou falar de doenças, de importância econômica das principais doenças de plantas, de 2019 para cá eu uso muito esse artigo que saiu na Nature, né, uma revista muito conceituada, onde eles fizeram uma avaliação sobre as principais perdas globais em função de patógenos e pragas nas principais culturas agrícolas. Né? Então, quando nesse artigo eles tratam da cultura da batata, né, talvez a mais importante espécie olerícola cultivada, eles listam uma série de doenças, e dentre essas doenças que têm importância global, que ocasionam perdas nos cultivos de batata em todo o mundo, estão lá listadas a sarna comum e a risoctoniose. Então, nos referindo, trabalhando mais especificamente com a sarna comum em batata, né? O primeiro aspecto que chama a atenção da gente é que não é uma doença que ela incide, que ela interfere, que ela tem um efeito pronunciado sobre a produtividade.
vários trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, eles apontam para pequenas interferências, muitas vezes não significativas em relação à produtividade, mesmo quando a gente tem uma severidade, um nível de severidade alto, né? Talvez o principal problema que a sarna comum traz para a cultura da batata, né, tem a ver com a qualidade, né? Principalmente quando a gente pensa em batata para mercado, aquela dona de casa que vai numa gôndola de supermercado, ou um consumidor, ele quer uma batata limpa, bonita, né? E a gente sabe que a sarna comum, ela tem como principal dano a perda dessa estética do produto final. Nos sistemas de classificação que nós temos, né, do CEAGESP, do CEASA, há uma restrição em relação a lesões na superfície, na pele da batata. Então, daí a gente já vê que a sarna ela vai diminuir a qualidade do meu produto e, por consequência, o valor comercial vai reduzir o seu valor final. Então, é muito importante para um técnico de campo, para quem vai para uma lavoura, saber a sintomatologia. Como eu sei que aquela lesão no tubérculo de batata, ela está sendo ocasionada pelo agente etiológico da sarna comum, tá? Então, a Universidade de Cornell tem uma lâmina muito interessante, onde mostra que esses sintomas eles podem variar, desde lesões aqui bem superficiais, até lesões escurecidas, e outras bastante profundas. Mais adiante eu vou falar que isso aqui já traz, sim, um problema de rendimento, principalmente quando a gente fala em batata para a indústria. Então, aqui é um sintoma clássico, típico, né? A sarna comum ela tem muito a ver com lesões na parte externa, né? Nas camadas externas da periderme do tubérculo de batata, e gera essa fissura, essa rachadura na pele do tubérculo, e isso é típico, né, da sarna comum, né? Alguns casos, em algumas ocasiões, a gente vê um sintoma mais encharcado e mais escurecido. Isso se deve muito ao patógeno que ocasiona esses sintomas, ele produzir melanina. Então, essa melanina que vai sendo produzida pelo patógeno se acumulando, causa esse escurecimento, isso aí distingue de outros problemas que nós vamos ver mais adiante, que também ocorrem em tubérculos de batata, né? Muitas vezes a gente vê uma lesão mais erumpente, mais protuberante, então com um aspecto, uma topografia mais saltada, né? Isso aqui também é um sintoma característico da sarna comum da batata, né? E, em alguns casos, como eu falei para vocês, a gente pode ter uma lesão mais aprofundada. Eu chamei a atenção de vocês que essa lesão mais aprofundada ela é muito importante quando a gente pensa, por exemplo, no rendimento industrial. Então, a batata que vai para chips, a batata pré-frita, na hora do corte, se o meu lote lá que eu estou utilizando tem incidência de sarna e com essas lesões mais profundas, eu tenho que fazer um corte mais espesso, o que acaba reduzir o rendimento industrial, né, a quantidade de produto que eu vou extrair daquela matéria-prima original. Trago esse slide para dizer que isso não é sarna comum, né? Então, além da sarna comum, na batata nós temos a sarna pulverulenta, né, que é causada por um protozoário, né, que é o Spongóspora subterrânea, né, e nós temos a sarna prateada. Então, a sarna pulverulenta, ela tem como característica, né, mesmo tendo aquele rompimento que nós vimos da pele da batata, da periderme, né, ela tem a produção desses propágulos que a gente chama de spore balls, ou bolas de esporos. Então, essa foto aqui foi de um produtor de batata que enviou para a gente material lá em Morrinhos. Nós avaliamos e a gente observou que essas lesões elas tinham essa sujeirinha, parece vários grânulos ali de argila, né? Então, quando a gente tem a presença desses spore balls, né, dessas bolas de esporo, desses grânulos, isso é um indicativo, né, um sinal do patógeno, né, um sinal de que esse sintoma é um sintoma de sarna pulverulenta e não da sarna comum, né? Um outro sintoma também que a gente vê de dano no tubérculo, que também não é sarna, são essas lesões causadas por Eumintosporium solane. Ao contrário da sarna comum e da sarna pulverulenta,
Nas lesões causadas por Euminthosporo solani, né, também denominado de sarna prateada, a gente não vê um dano tão profundo à periderme do tubérculo, né? Então, são danos mais superficiais e que acabam trazendo esse aspecto mais brilhoso, né, que dá o nome da doença, né, a sarna prateada, né? No caso de Euminthosporo solani, né, muitas vezes, quando esses tubérculos eles são armazenados em câmara fria, a gente vê esse sintoma também de enrugamento. Isso ocorre porque a colonização do fungo, nesse caso, sim, um fungo verdadeiro, nos tecidos, né, na pele da batata, gera uma perda de água e, por consequência, quando numa temperatura mais fria, acaba havendo esse sintoma aqui de enrugamento, que é característico da sarna prateada. Tá? Então, para a gente finalizar a parte de sintomatologia e ficar bem claro para vocês, a sarna comum, causada por espécies de Streptomyces, uma bactéria que nós vamos já falar sobre ela, né? Tem esses sintomas que podem ser mais superficiais, mais aprofundados, geralmente, em alguns casos, eles são escurecidos em função da produção de melanina. Na sarna pulverulenta, a gente vai ver a formação dos spore balls. Então, essa sarna pulverulenta, esses grânulos, são típicos da infecção por Spongospora subterrânea, que é um protozoário. E no caso da sarna prateada, a gente vai ver uma lesão mais superficial, né? Aquele sintoma típico, né, de brilhoso, e em tubérculos que passam pelo processo de armazenamento, a gente pode ver aquele enrugamento da pele. Tá? Isso é muito importante justamente para a gente adotar as medidas adequadas de manejo de controle. Então, quem causa a sarna comum? Qual é a etiologia da doença? Então, a sarna comum na batateira ela está associada a espécies de Streptomyces. Veja o que eu estou falando, espécies de Streptomyces. Streptomyces, por mais que ele tenha esse crescimento aqui filamentoso, parece um fungo, ele é uma bactéria, é um procarioto, é um grupo, né, um gênero bacteriano muito adaptado, nativo das condições de solo. Na nossa região, por exemplo, de Morrinhos, lá no solo de cerrado, a gente tem naturalmente a ocorrência de Streptomyces no solo. Né? Só que dessas espécies, de mais de 600 espécies de Streptomyces, 13 espécies estão associadas à sarna. E elas têm em comum a capacidade de produzir uma toxina que nós denominamos de taxtomina A. Né? Então, essa toxina, né, foi a capacidade de produzir essa toxina que trouxe a estas espécies de Streptomyces a capacidade de causar doença. E a principal espécie dessas 13 que incidem aqui no Brasil é a espécie Streptomyces scabiens. Né? Então, aqui uma foto aqui do fungo, da bactéria, parece muito um fungo, mas é uma bactéria, como eu bem falei, da bactéria em meio de cultura, em placa de Petri. Percebam que a gente tem aqui um micélio vegetativo, a gente costuma chamar de micélio vegetativo, e uma hifa esporogênica, que ela tem esse formato de espiral. Essa hifa esporogênica ela vai passar por uma constricção, né, vai se separar, então vai formar várias bolinhas, e essas bolinhas são os esporos da bactéria que vão se propagar e fazer com que ela se espalhe numa lavoura. Né? Então, falando em lavoura, falando em se propagar, que condições favorecem a ocorrência de epidemias de sarna comum? Né? Então, primeiro, a sarna comum, uma condição ideal para que ela se estabeleça, que favorece muito, é a baixa umidade do solo durante o início da tuberização. Então, a gente falou que a bactéria ela vai infectar o tubérculo, a parte mais externa, mais superficial, e geralmente essa infecção ocorre nessa fase ali do início da tuberização. E se, nesse período, a umidade do solo estiver inferior a 65%, 70% da capacidade de campo, é uma condição propícia para que a bactéria ela consiga se estabelecer e infectar. Principalmente porque com essa baixa umidade do solo eu tenho uma baixa atividade de outros micro-organismos, incluindo micro-organismos que podem exercer um antagonismo contra a Streptomyces. O pH talvez seja uma condição mais conhecida pelo pessoal de campo, na literatura, como um fator preponderante. Né? Então, uma faixa ótima para que ocorra, para que a gente tenha ocorrência, incidência de sarna no campo, é quando a gente tem solo ali com pH entre 5,2 e 8. Aí quem olha para mim, professor,
Então, é o pH que a gente cultiva, né? É o pH ótimo para disponibilidade de nutrientes para plantas. Sim, esse é um problema e por isso a dificuldade de tentar manejar a sarna comum pensando em alterar o pH. Além disso, a epidemias são mais severas quando a gente tem temperaturas diurnas acima de 21 graus Celsius. É a condição que nós temos em boa parte do centro-sul do país, principalmente no período mais quente, né, no período de cultivo ou no cultivo das águas. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho aqui o ciclo da doença, esse patógeno ele sobrevive no solo ou em tubérculos infectados. Como eu falei para vocês, Streptomyces é um gênero muito adaptado ao quê? Ao solo. É um patógeno habitante do solo. Então, ele consegue sobreviver ali por um período longo de tempo. Tá? A dispersão se dá, como eu falei para vocês, quando esse micélio vegetativo forma essas hifas esporogênicas. Essas hifas se subdividem, né? Então elas formam vários segmentos, né? Ou esses segmentos se constringem e liberam esses esporos. Tá? Esses esporos eles são dispersos pelo vento, pela chuva e o movimento do solo ali quando a gente vai preparar uma área para o cultivo. Tá? Então, quando ele entra em contato com a superfície do tubérculo, né? Ele germina e ele vai penetrar por aberturas naturais e ferimentos que possam ocorrer na superfície do tubérculo. Então, a gente logo pensa, não, nós temos que evitar ferimentos. Mas os tubérculos de batata, naturalmente, eles já têm aberturas naturais que nós chamamos de lenticelas, que são portas de entrada para essa bactéria. Então, é muito difícil. Além disso, o próprio fenômeno de crescimento, de enchimento, expansão do tubérculo, gera um atrito, né, com as partículas do solo, que geram ferimentos e, infelizmente, são portas de entrada. Então, essa bactéria cresce entre as camadas da periderme, então ela vai fazendo aquele dano em várias camadas da periderme, vai produzindo esse tecido infectado, vai formando uma textura ali, parecendo uma cortiça, né, descascando, e à medida que ela vai avançando nessas 2, 3, 4 camadas da periderme, vai formando aquele sintoma que a gente conhece, né, de sarna, ok? Então, essa é como a doença completa o seu ciclo. Tá? E aí, conhecendo o nosso inimigo, sabendo as estratégias dele de colonização, de ataque, cabe a nós o quê? Trabalhar com manejo, sempre conhecendo as diferentes medidas, mas utilizando elas de forma integrada. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de patógeno de solo. Não existe bala de prata. Então, a gente fala das medidas de maneira isolada, mas a ideia é que elas possam ser utilizadas de forma conjunta. Tá? Então, talvez, se eu não quero ter problema de sarna na minha área, se eu vou começar um pivô novo, se eu vou começar uma área nova de sequeiro de batata, eu não posso descuidar da questão das sementes, né? Então, das sementes certificadas. O Ministério da Agricultura ele tem essa preocupação, tanto que para importação de batata, há um controle, né? há um nível de tolerância em cima das cargas, dos lotes de batata semente que nós adquirimos. Mas se a gente for observar, mesmo quando esse controle ele é mais rígido, ele aceita uma pequena quantidade ali de tubérculos que estejam atacados, que estejam com sintomas. Né? E a gente pensando num lote, num container de 25 toneladas, é muito difícil, né? Ainda mais trabalhando com amostragem. Mas a gente tem que atentar para a nossa batata semente e usar batata semente certificada. E principalmente, se eu tenho um campo, esse campo já tem ocorrência, problemas com sarna, evitar utilizar aquele campo para obtenção de batata semente. Né? Como eu falei para vocês, o manejo da umidade do solo pode ser uma alternativa. Nós mantermos a umidade do solo elevada, ali em torno de 80%, 85% da capacidade de campo, entre 2 a 6 semanas após o início da tuberização, pode ser uma alternativa, porque com essa umidade mais elevada, eu favoreço
o desenvolvimento de micro-organismos, desfavoreço Streptomyces, né, as espécies Streptomyces, e consigo fazer isso, né, ter um nível de dano menor. Mas como eu falei para vocês, a preocupação ela não é ao longo de todo o ciclo. Então, até o tubérculo ter ali cerca de 3,8 a 4 centímetros de diâmetro, a partir daquele momento, se não houve infecção, essa infecção ela já fica ela tem uma menor probabilidade de ocorrer. Então, esse 2 a 6 semanas após o início da tuberização, se a gente pensar no ciclo da cultura da batata, vai dar mais ou menos entre 30 a 40 dias após o plantio. Então, nesse período, é bom manejar a umidade do solo. Só que o manejo é um cobertor curto. Não adianta eu aumentar, jogar mais água e acabar favorecendo outros patógenos, como Rhizoctone, que nós vamos ver mais adiante, como Pectobacterium, né? Essas bactérias pectolíticas que causam canela preta, podridão mole, ok? Então, em relação à fertilidade e acidez do solo, então tem vários trabalhos que citam o uso de sulfatos, sulfato de amônia, sulfato de magnésio, e correlacionam o seu uso à redução, né, da severidade da sarna. Na verdade, todos esses trabalhos, eles justificam o efeito desses fertilizantes pelo efeito que eles têm em reduzir o pH do solo, né? Então, na verdade, a acidificação do solo estimula o desenvolvimento de outras bactérias que são antagonistas, como bacilos, pseudomonas, né? São bactérias que colonizam as raízes da planta, são rizobactérias, e que podem ali estabelecer um nível de controle ou uma competição com o Streptomyces, reduzindo a severidade. Fato é que a gente observa que à medida que esse pH vai se elevando e chegando ali mais próximo de 7, de 8, a severidade tende a ser maior. Tá? Rotação de culturas, só para mostrar aqui para vocês esse slide, onde a gente vê que dependendo da cultura que eu uso na rotação, o pessoal mais do sul do Brasil, regiões mais frias, por exemplo, um nabo forrageiro, ele pode permitir uma redução de até 50% na severidade da doença em relação a outras culturas, como a aveia, ou até mesmo em relação ao pousio, ao não plantar nada. Então, a rotação de culturas é importante desde que a gente preste essa atenção a qual cultura eu vou utilizar na rotação, né? E as variedades resistentes, a gente sabe que algumas variedades, como a mundial, têm uma suscetibilidade menor, mas outras, infelizmente, como a Ágata, né, que tem uma boa parcela do nosso mercado de batata para mercado, né, para consumo in natura, é extremamente suscetível, né, e quando da ocorrência do patógeno de condições favoráveis, sempre tem perdas significativas, ok? Quando a gente fala de controle químico, eu gosto muito de ir ao mapa, ao site, né, do Agrofit, e ver quais são os produtos que nós temos lá disponíveis para o manejo da sarna. E quando a gente vai procurar sarna comum em batata, a gente tem um único ativo, né, que é o Fluazinan. É um princípio ativo que age sobre a respiração de fungos, apesar de Streptomyces não ser um fungo, né? Mas no FRAC ele está classificado como no grupo C5, né? Um inibidor intracelular de quinona. Né? É um princípio ativo que tem efeito, né, sobre o patógeno. Então, aqui um trabalho que mostra, por exemplo, comparando Fluazinan com um fungicida protetor de amplo espectro, Mancozeb, né, que é até muito utilizado em consórcio com cobre para algumas bacterioses, né, em plantas, né, para manejo, para controle. A gente observa que o Fluazinan tem sim um efeito, né, uma capacidade de reduzir o crescimento, desenvolvimento in vitro do patógeno. Né? E em campo também a gente observa que o tratamento em suco, né, em suco de plantio, ele permitiu, né, em alguns trabalhos, como esse aqui, de Santos e Cervantes e colaboradores, né, permitiu a redução da severidade significativamente em relação à testemunha em 2 ensaios realizados. Ok? Então, controle biológico, nós não temos produtos registrados, mas há resultados promissores. Então, aqui só a título de exemplo, não vou me aprofundar, mas um isolado de bacilos amiloliquefáceis que consegue in vitro inibir o desenvolvimento de Streptomyces. Né? Vejam aqui que a bactéria não consegue se desenvolver próximo da colônia, o que mostra que esse antagonista, esse agente controle biológico,
consegue ter uma antibiose, né, inibir o desenvolvimento do patógeno. Outra coisa interessante aqui nesse trabalho, vejam, eu falei para vocês que para a bactéria, para o patógeno se disseminar, aquelas hifas esporogênicas, elas têm que se subdividir para liberar os esporos, não foi isso? Esse agente de controle biológico, ele consegue impedir essa subdivisão. Consequentemente, o desenvolvimento vai ser bem menor. Então, são resultados promissores que nos deixam animados. Mudando aqui de patossistema, indo para um outro patossistema de igual importância como a risoctoniose é importante para a cultura da batata e a risoctoniose é importante para várias espécies hortícolas. Na verdade, a risoctoniose, essa doença, ela pode acometer mais de 190 hospedeiros diferentes. E os danos são os mais diversos, né? Desde redução stand, dumping off, pré e pós-emergência, danos, lesões em raízes, no colo e nas partes da planta em contato com o solo. Então, é um patógeno muito polífago, que tem uma ampla gama de hospedeiro e, por isso, muito problemático. Na batata, é um problema em pós-colheita, né? A mancha asfalto, né? Essas lesões, essas manchas que a risoctônia causa no tubérculo na parte externa, ela é considerada um defeito. Além disso, a doença, né? Ela causa perdas, redução de produtividade. Então, ao contrário da sarna comum, a risoctoniose tanto traz um dano de qualidade do tubérculo, como também de produtividade, né? Perdas em torno aqui de 15%, né? E alguns isolados chegando a 90% de severidade de incidência nos tubérculos, certo? Então, quais são os sintomas que nos auxiliam a identificar, a saber que aqueles danos, aquele problema que eu estou tendo na minha área, na minha lavoura, na minha roça, é causado por Rhizoctonia solani? Né? Então, primeiro, esse sintoma típico aqui, né? Que é a mancha asfalto, né? Mancha carvão, essas lesões que mesmo após o processo de lavagem, veja que um tubérculo após a lavagem, elas permanecem aderidas. Isso aqui nada mais é do que esclerótios, estruturas de resistência, de sobrevivência do fungo, que ficam aderidas, e essas estruturas é que permitem a Rhizoctonia se manter na lavoura, no campo, no solo, por muitos e muitos anos, e torna tão difícil o controle, o manejo dessa doença. Então, aqui mais uma foto mostrando essas estruturas, os escleróides do fungo de Rhizoctonia solani, né? Esses escleróides, eles são formados a partir do momento em que o micélio do fungo ele fica todo emaranhado e começa a produzir melanina para se tornar protegido contra os fatores externos, né, a diversidade do meio externo, e isso faz com que essa estrutura seja viável por longos períodos de tempo. Então, muitas vezes nós chegamos num campo, numa lavoura, e nós observamos isso. Plantas menos desenvolvidas, muitas ramas mortas, algumas plantas com menor número de ramos, sintomas ali de deficiência, de redução do seu desenvolvimento. Esse aqui, um caso clássico de uma área com problema com Rhizoctonia. Né? Quando a gente arranca uma planta dessa, o que a gente vai observar? Em raízes e no colo, a gente vai ver essa lesão mais deprimida. Né? Então, vejam que não é uma lesão lisa, é uma lesão mais deprimida, formando uma espécie de cancro mais acentuado, mais superficial, com bordos escuros e esse aspecto de encharcado, né? De encharcamento. Né? Essas raízes que vão ser infectadas, muitas vezes elas não vão conseguir formar os tubérculos, elas não vão conseguir iniciar o processo de tuberização. Ocorre também um encurtamento entre os estolões, o que acaba fazendo o que acaba ocasionando esse sintoma aqui de cacho de tubérculos. Né? Então, percebam aqui os tubérculos muito juntos, e essa planta, com o sistema radicular todo danificado, ela vai formar tubérculos mal formados e menores. Então, por isso aquele efeito na produtividade. Um outro sintoma que a gente vê em parte aérea, né, um sintoma reflexo, que a gente chama, que pode levar pode nos despertar e nos levar a um diagnóstico correto,
é esse sintoma aqui de enrolamento foliar. A gente tem que tomar muito cuidado porque existe um vírus, né, o Potato Leaf Roll Virus, né, que também causa esse sintoma de enrolamento foliar. Mas uma planta infectada por Rhizoctonia, ela pode ter esse sintoma de enrolamento do limbo da folha, é um sintoma que a gente chama de sintoma reflexo, o patógeno está aqui, mas em função da sua ação patogênica, a planta acaba apresentando esse sintoma. Né? Um outro sintoma bem interessante é que, quando do ataque de Rhizoctonia, eu falei aqui para vocês, eu comentei que muitas vezes não ocorre a tuberização. As raízes, elas são atacadas, elas morrem antes de dar início ao processo de tuberização que vai formar o tubérculo. Ora, se essa planta ela vai produzir energia, se ela vai produzir fotoassimilados, e ela não tem aquela estrutura de reserva no solo para que ela faça a translocação desses fotoassimilados, faça esse acúmulo de nutrientes, carboidratos, principalmente amido, a gente vê esses sintomas aqui de tubérculos aéreos, né? Então acaba formando isso aqui, que não é interessante, é um sintoma reflexo também de que tem algum problema lá no solo, e esse problema pode ser ocasionado por infecção das raízes por Rhizoctonia solani. Né? Então, nós temos como consequência falhas no stand, plantas atrofiadas, um número menor de tubérculos e tubérculos que são formados com tamanho reduzido, então um efeito direto sobre a produtividade, e tubérculos deformados, né, um efeito também sobre a qualidade desses tubérculos. Né? Então, quem causa a rhizoctoniose é um fungo, a gente já comentou, porque todo mundo aqui sabe, Rhizoctonia solani. Né? Então, esse fungo, né, um Basidiomycetum, um fungo verdadeiro, é um fungo de muito fácil diagnóstico quando a gente recebe amostras e a gente consegue isolar no laboratório. Por quê? Ele tem uma característica muito peculiar. Primeiro, ele não forma conídeos, ele não forma esporos. Antigamente, o pessoal chamava esse grupo de fungos de Mycelium esteridae, né? Então, micélio estéril, não forma sementes, estruturas de propagação, de reprodução, né? Na sua forma imperfeita. Na forma perfeita, ele forma os basidiósporos. Né? E quando a gente faz uma lâmina, a gente observa nas ramificações do micélio essa ramificação em ângulo de 90 graus. E geralmente nos septos, né, nas divisões da célula do fungo, a gente tem uma pequena constricção. Então, vejo uma colônia sem esporos, com ramificação em ângulo de 90 graus, e com essa constricção aqui no septo, isso já me dá um grande indicativo de que se trata de Rhizoctonia solani. Certo? E aí, a gente precisa saber, para eu manejar, para eu combater o meu inimigo, eu tenho que saber o que, pessoal? Eu tenho que saber o que ele gosta, quais são as condições que lhe favorecem para a gente trabalhar em cima disso. Tá? Quando a gente fala de Rhizoctonia, ao contrário da sarna comum, a rhizoctoniose é favorecida pelo quê? Umidade elevada. Essa umidade elevada, associada a temperaturas ali em torno de 18 graus Celsius, temperaturas do solo, são condições propícias para o estabelecimento do patógeno, para a ocorrência de epidemia da doença. Né? Então, eu falei para vocês que o patógeno ele já sobrevive no solo, né, num solo onde já houve cultivo de batata ou de alguma espécie hospedeira, ele já consegue sobreviver ali por meio dos seus microescleródios. Né? Então, esses escleródios, eles são estruturas de sobrevivência. Né? Essa batata, em áreas onde não ocorreu ainda cultivo de batata ou de cultivos de hospedeira, a entrada do patógeno na área ele se dá principalmente por batata semente contaminada, infectada. Então, veja a importância, de novo, da batata semente. Né? A gente vê também que essas sementes infectadas ou plantas voluntárias, elas fazem com que o patógeno se mantenha, se perpetue no solo, né? Que eles se perpetuem na área. Né? Então, na nossa área mesmo experimental lá, que a gente costuma trabalhar com batata, a gente tem tiguera de batata, tubérculos parcelas que a gente acaba não colhendo, e a gente vê que essas plantas voluntárias se mantêm ali. Então, por isso aí já dá um sinal para nós de que estratégia de controle a gente pode trabalhar. Né? Essa batata semente, que já está infectada por Rhizoctonia solani, ela já vai ter danos desde o momento da brotação.
Então, se ela tem danos na brotação, ela já vai diminuir o número de ramas ali que a batata semente vai gerar. Com isso, lembrem-se que quanto menos brotações, menos ramas, menos maquinaria para produzir energia a planta vai ter. Então, eu já tenho um impacto aqui em produção e muitas vezes um impacto na redução do meu stand de plantas. Né? Essas plantas, mesmo depois com essas ramas que conseguem emergir, a colonização e a infecção das raízes, dos estólons, acabam levando à interrupção da tuberização, como eu falei para vocês, ou à formação de tubérculos menores, de menor qualidade, tubérculos mal formados. Né? Então, esse ciclo aqui é como a doença se perpetua. Essa batata que oriunda, se for utilizada como batata semente, pode levar o patógeno para as outras áreas, né? E essa área, se não for feita uma eliminação correta dos restos culturais, pode manter o patógeno no solo, além dos próprios escleróides que são formados. Né? Conhecidas essas estratégias, conhecido o que favorece o fungo, agora nós vamos ver o que nós podemos fazer para controlar, para fazer o manejo e reduzir as perdas causadas por risoctônia. Então, primeiro, adoção de métodos culturais, né? Buscar áreas isentas do patógeno. A gente sabe que isso não é muito fácil, a gente está no momento agora de redução da disponibilidade de novas áreas agrícolas, né? Mas buscar áreas sem histórico de ocorrência da doença ou que tenham passado por rotação de culturas, né? E que essa rotação de culturas sejam com espécies não hospedeiras, o que também é difícil para um patógeno que coloniza, que infecta mais de 190 espécies de plantas. Né? Por exemplo, feijão, soja, são espécies que são infectadas por risoctônia. Se eu for plantar batata numa área dessa, eu posso ter problema. Né? Então, evitar a entrada do patógeno. Então, trabalhar com a parte de sementes, né? Como eu comentei, máquinas e veículos que estiverem em áreas contaminadas, fazer a desinfestação desses implementos e máquinas, eliminar restos de cultura da lavoura, eliminar a presença de plantas voluntárias e sempre trabalhar a rotação de culturas com culturas não hospedeiras. Né? Geralmente, as dicotiledôneas, né, elas têm maior suscetibilidade à risoctônia solane que as monocotiledôneas, que as gramíneas. Então, isso pode ser uma alternativa para nós na hora de fazer a rotação com batata ou com uma outra cultura em que a risoctônia seja um problema. Né? Material propagativo. Eu trouxe essa circular técnica aqui para mostrar para vocês que não só em batata semente, né, em tubérculo que a gente utiliza como batata semente, mas nas sementes botânicas de muitas hortaliças, como alface, beterraba, brássicas, a gente pode ter a transmissão de risoctônia solane da semente para a planta. Então, isso mostra que a gente tem que trabalhar muito com essa questão da sanidade da semente e, por que não, até com o tratamento químico dessas sementes, né, para que elas protejam essa plântula no campo. Muito bom eu ter lembrado desse termo, plântula. A risoctônia solane, ele é um fungo, é um patógeno que gosta de tecidos jovens, né? Assim como algumas espécies de Pythium, de Phytophthora, esses patógenos de solo que são associados com dumping off. Então, quanto mais eu proteger a minha planta nesse período juvenil, menor vão ser as perdas que eu vou ter com risoctônia solane. Né? Então, o uso de produtos químicos, sejam eles protetores, a grande desvantagem é que ele tem um efeito mais local. À medida que a planta cresce e se distancia dessa zona de ação do fungicida, ele deixa de protegê-lo. E produtos sistêmicos, né, que possam translocar e proteger essa planta, mesmo quando ela cresce, desenvolve e começa a explorar o solo. Né? Então, o controle químico, já que a gente está falando de fungicida, quando a gente fala de risoctônia solane, a gente tem uma diversidade maior de produtos e de ativos. O fluazinã ainda é um ativo presente em mais de 50% dos produtos registrados para o controle de risoctônia solane em batata, né? A risoctoniose em batata, perdão, mas a gente tem, além do fluazinã, mais 12 princípios ativos que também fazem parte de produtos registrados para esse fim. Né? Então, o ideal é o que? Rotacionar, utilizar esses produtos, principalmente quando a gente fala no patógeno que consegue
se estabelecer no solo. Então, a rotação de ativos é importante para manejo de resistência. Tá? Quando a gente fala de produtos biológicos, para a Rhizoctonia solani e Rhizoctonia ossi, nós temos até uma boa oferta. Muitos desses produtos são à base de espécies de bacilos, principalmente bacilos subtilis, né, bacilos licheniformes, e nós temos também agentes de controle biológico de origem fúngica, né, como Trichoderma asperellum. Né. Para controle biológico, nos últimos anos tem se adotado, na hora do registro, se registrar para o patógeno. Então, você pode ter um produto registrado para Rhizoctonia solani, mas que pode ser utilizado em todas as culturas que aquele patógeno consegue infectar. Então, isso dá uma flexibilidade maior de uso em relação aos químicos. E o ideal é o quê? Eu lembro, 2 módulos atrás, a professora Cecília, falando sobre manejo integrado de pragas, ela fez um comentário muito interessante. Estou finalizando aqui, sei que meu tempo aqui já está no limite, mas que nenhuma ferramenta ela entrega 100% de controle, nem o biológico, nem o químico, nem os métodos culturais, por isso a ideia de integrá-los. Né? Pensando nessa integração químico-biológica, né, eu cito aqui esse trabalho, a gente tem que olhar a questão da compatibilidade. Então, nesse trabalho aqui, por exemplo, foi visto que em alguns princípios ativos, alguns desses não têm efeito sobre o agente de controle biológico, nesse caso aqui, um verticílio biguntato, não é o verticílio patogênico, é uma espécie patogênica, né? E outros ativos, eles, infelizmente, acabam inibindo aquele agente de controle biológico, né? Um exemplo aqui é uma isospirulina, um fungicida protetor. Então, esses produtos, esse estudo prévio é importante. E, mais interessante ainda, né? Quando a gente observa o uso integrado do fungicida químico com o produto biológico, muitas vezes há um sinergismo, né? Esse efeito ele é mais pronunciado do que o produto sozinho. Né? Então, isso mostra para a gente, aqui no caso, um princípio ativo flutolanil, que é um produto registrado para o controle de Rhizoctonia solani em batata. Também é um produto que atua na respiração, mas diferente do fluazinam, atua num sítio diferente, né? Ele é a classe C2, que é um inibidor da succinato desodrogenase, são as carboxamidas, não, os SDHIs, né? Então, isso é importante até a gente conhecer para manejo de resistência, ok, pessoal? Então, só um exemplo aqui de como a gente pode integrar, ok? Então, eu finalizo aqui a minha fala, foi muito curta, eu tentei correr aqui um pouquinho com o tempo, faço aqui um mexendo do nosso programa lá, do nosso mestrado em olericultura, para um público profissional e que trabalha com HF, um mestrado profissional, para quem tiver interesse, está aí o site, nos faça o contato conosco. E muito obrigado a todos, aí meu e-mail, meu telefone, contato WhatsApp, qualquer problema ou dúvida que vocês tenham que a gente não consiga responder aqui no chat da palestra, a gente fica à disposição no momento futuro. Marcos, passa agora a palavra para você. Obrigado. Obrigado, professor Nato, pela excelente apresentação. Eu queria passar a palavra agora para o Marrocos, que é DM na Ihara, Marrocos que fica responsável aí pela batata, pelos trabalhos conduzidos. Marrocos, fala um pouquinho para a gente o que a Ihara tem de soluções aí para controlar as principais doenças de solo, os patógenos de solo aí na cultura da batata. Está contigo. Maravilha, Marco. Obrigado. Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Newton Marrocos. Trabalho na função de desenvolvimento de mercado, como o Marco nos apresentou. E aqui a gente vai fazer um gancho aqui com a excelente apresentação do professor. Obrigado, professor, pela explanação brilhante que o senhor fez aí sobre esses 2 alvos importantes para várias horticulturas, né? E daqui a gente vai fazer um gancho para que todos vocês, né, nosso time de venda que está aí na ponta, auxiliando o produtor, a gente possa realmente encontrar ferramentas dentro do manejo químico que a gente possa aí contribuir para o controle dessas doenças. Então, eu vou fazer um posicionamento técnico do nosso esquadrão suco, né, que é composto pelo Moncut e pelo Frontside. Então, são 2 excelentes ferramentas nossas, e a gente aqui vai falar um pouquinho sobre esses produtos, tá? Então, assim, primeiro a gente tem que refletir, o que um bataticultor ele espera da sua produção? Eu acho que é uma pergunta bastante aberta, né? Mas
Inicialmente, ele está buscando realmente qualidade, né? A gente viu aí que esses patógenos, eles afetam diretamente a qualidade dessas batatas. Então, é um ponto importante, né? Por tudo que a gente viu aí o professor comentar, o consumidor brasileiro, ele compra pelo olho, então a gente precisa de batatas aí lisinhas, perfeitas, né? Também produtividade também, né? A gente, no Pilares da Sustentabilidade, a gente precisa realmente produzir cada vez mais, né? Ser mais efetivo nesse processo e, consequentemente, a gente viu doenças aí, não só esses patógenos, mas tem vários outros patógenos que realmente roubam muito a produtividade. Então, a gente precisa realmente buscar aí produtos que possam contribuir para elevar, ou pelo menos, né, não deixar o produtor perder tanto para essas doenças, tá? E o que nós podemos entregar ao produtor com o nosso esquadrão de suco, né, que é composto por Moncut e Frontside? Então, são duas ferramentas fantásticas que se complementam. Eu vou mostrar para vocês aqui, na sequência, vários benefícios que a gente consegue utilizando essas duas ferramentas no tratamento de suco na hora do plantio da batata. E aqui é um conceito, tá? Vocês sabem que esses produtos, no caso, principalmente Frontside, tem registro para outras culturas, né? Nós também temos outros produtos que têm ação sobre esses patógenos, e é importante que vocês entendam aqui o conceito para que vocês também possam abrir um pouco esse conhecimento para poder atuar também em outras culturas de HF, tá? Pegando o gancho do que o professor acabou de falar no final aí sobre a parte de sementes, de proteção, eu queria dar um destaque aqui para que vocês possam entender como que funciona um pouco esse movimento, translocação e proteção que o Moncut traz na cultura da batata, tá? Então, imagina que você está fazendo o plantio e daí você vai fazer lá o tratamento de suco, você tem lá a semente, né, que está depositada no fundo do suco, e aí você faz a pulverização lá, e daí você tem aí o contato do produto direto com a semente, tá? E aí você começa já uma absorção aí do produto, né? Por se tratar de um produto sistêmico, você tem aí uma plena absorção do produto pela semente, na medida que ela vai começando o seu desenvolvimento de brotação, desenvolvimento radicular e tudo mais, você tem o produto translocando, né, protegendo as hastes e os estólons que vão começar a se desenvolver. É bom lembrar que o Frontside, ele é um produto de contato, então ele vai fazer aquela capa protetora, é um produto de baixa solubilidade, então ele não vai se perder no lençol freático, então ele vai permanecer ali naquele ambiente onde ele está pulverizado, e ele também complementa bastante essa proteção localizada ali da batata semente, tá? E no final das contas você vai ter o produto aí realmente circulando, protegendo, né, as hastes, os estólons, as raízes, né? E isso é um grande diferencial do Moncut em relação aí aos seus concorrentes diretos aí, que eles aí não têm essa ação, esse mecanismo de ação que o Moncut tem nessa proteção inicial. O que nós ganhamos com tudo isso, tá? Isso é importante porque são benefícios que vocês vão colocar isso para o cliente produtor de vocês, que vocês atendem, vão poder fomentar isso, né? E vão poder ver na prática. Eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram trabalhos, já venderam Moncut Frontside, o Esquadrão Suco, já acompanharam o resultado, já viram os grandes benefícios que eu vou demonstrar para vocês aqui. Mas para aqueles que não viram, que não tiveram a oportunidade de ainda conhecer essa tecnologia, possam aqui se surpreender com nossos resultados aí do nosso produto. Então, o primeiro ponto aqui é a sanidade das hastes e da raiz. Então, a gente quer buscar realmente uma proteção inicial, para que a gente possa ter hastes limpas, sem aquele ataque inicial, que pode comprometer ali o desenvolvimento de uma haste, né? E, consequentemente, menos hastes, você vai ter menos tuberização e menos batata, e também menos produtividade, né? Esse é um ponto importante, principalmente a Rhizoctonia, que tem essa característica de atacar essa parte aqui da planta. Também o sistema radicular, os próprios estólons que vão avançar aqui na medida que a cultura vai avançando seu ciclo, é importante que a gente faça essa proteção inicial para que a gente tenha esse pleno desenvolvimento. A consequência disso é que a gente tem, isso é surpreendente quando você vai no campo e olha esses resultados, né? Um arranque inicial, a diferença de porte, de altura, isso é muito nítido a diferença quando você coloca lado a lado com os tratamentos do produtor. Vejam a área que deixou de testemunha sem aplicar nenhum tratamento do produtor e nenhum da Ihara, e aí você vê a diferença do arranque, né? Então aqui você tem doenças atacando, você tem toda a falta de proteção, né? E isso tudo, de certa forma, vai atrapalhar um pouco aí o desenvolvimento e até a produtividade também, tá? Isso aqui é uma foto com 30 dias de lavoura aí, um pouco antes do amontoa. Outro ponto importante que a gente já falou, né? Essa proteção inicial, né? E o desenvolvimento radicular, na medida que você protege mais, que você consegue realmente deixar a condição da batata semente se desenvolver e evoluir,
você vai ter mais desenvolvimento radicular como um todo e mais raízes, mais boca para a planta, consequentemente ela vai conseguir ter uma capacidade melhor de absorção e no final das contas isso vai refletir em produtividade. Então, isso são consequências relacionadas aí ao bom tratamento de fundo de suco com o nosso esquadrão fungicida suco da Errara. Outro ponto importante que a gente viu naquela foto anterior, né? Esse vigor e essa sanidade também, ela é muito importante nas hastes, né? Como a gente comentou, as hastes, elas são importantes dentro do processo, né? E lembrando que você, no processo de amontoa, você traz uma terra para o colo da planta que não recebeu o tratamento do produto no fundo do suco, e aí você pode ter alguma consequência negativa também. Por isso que também a gente posiciona produtos de proteção na pré e pós-amontoa, né? E geralmente a gente recomenda o Aprove nesse manejo, para que você também possa proteger essas hastes, já que ela vai receber essa terra ali no colo da planta, e consequentemente isso vai estender o teu controle ali que você já fez no suco aí com Moncut e Fronside, tá? De certa forma, isso vai ser uma consequência, que é um maior e melhor stand de plantas, né? É nítido você ver, a quantidade de falhas é bem menor, os tratamentos, de maneira geral, conseguem entregar uma padronização melhor, um desenvolvimento maior das plantas, um stand melhor, e isso, obviamente, no final vai te dar aí uma maior produtividade e qualidade. Então, isso é um ponto importante, a gente pede para vocês, nesses trabalhos, acompanhar a parte da produtividade e qualidade, né? Como que vai ser o romaneio, como que vai ser o padrão das batatas, para que você possa vender esse benefício ao produtor, consequentemente você vai ter uma maior confiança na relação com ele, porque a entrega que esse esquadrão suco vai dar é muito maior aí do que os produtos que a gente tem aí geralmente no mercado, ok? Aqui é só uma sumarização para que vocês possam ver que é um trabalho que ele tem um nível de entrega tão alto, né? A gente fez aí um compilado de vários trabalhos da nossa equipe aqui. Eu queria dar parabéns para todos os nossos ATVs, que junto com vocês aí fizeram bastante trabalhos aí a nível de campo e puderam mensurar, puderam ter esse acompanhamento com o cliente. Vejam só, a gente montou 29 trabalhos aí, com todo o acompanhamento detalhado de foto. Essas fotos que eu mostrei para vocês são desses trabalhos, e a gente teve 28 vitórias, né? E uma média de produtividade acima do padrão do produtor de 87 sacos. Então, vejam, é um tratamento que dificilmente você perde, né? Você tem um nível de ganho elevadíssimo em relação aos tratamentos do produtor, e veja que o potencial que você tem de elevar o patamar de produtividade do produtor. Então, realmente é fantástico, e isso está ligado diretamente àquilo que a gente mostrou lá. Proteção radicular, proteção de hastes, proteção de raiz, melhor tuberização, maior desenvolvimento de planta e, consequentemente, maior produtividade e qualidade. Eu queria também dar um destaque aqui a um colega, Tiago, né? Tá ele aqui, ó, Tiaguinho Costa, fica aí na região de São Paulo, onde ele fez aí nos últimos anos 16 trabalhos de campos fantásticos aí na região dele, onde fez um acompanhamento primoroso dessas áreas. Vejam a diferença, pessoal, de divisão de área, tratamento da Errara, olha a uniformidade do stand em relação ao tratamento do produtor, né? Você vê várias falhas, você vê o porte, você vê coloração, né? E no final das contas você tem produtividade, né? Aqui comparando com um produto que até é um produto bastante utilizado no mercado, produtor muito tradicional, né? A gente colocou esses 16 trabalhos lado a lado e os resultados são espetaculares. Vejam que o nível de produtividade, e aqui uma homenagemzinha aqui ao pessoal também da indústria também, a gente teve de média de produtividade 782 sacos por hectare, enquanto esses 16 trabalhos que o concorrente teve média de 742 sacos. Ou seja, 40 sacos a mais por hectare de média de 16 trabalhos, tá? Além disso, né, a gente conseguiu aí um padrão de batata especiais mais elevado, a gente teve uma quantidade de risoctônia muito menor em relação ao tratamento dos produtores, né? Teve uma quantidade maior de hastes, teve também uma quantidade menor de canela preta, o professor citou aí a canela preta como sendo uma doença importante, e muitas vezes ela é oportunista, ela entra numa lesão da risoctônia, principalmente nas hastes, esperando ali uma porta de entrada, por isso que é importante fazer um bom tratamento de suco com esquadrão, fungicida suco, e também fazer uma excelente proteção na pré e pós-amontoa aí com o nosso Aprove também. E aí você consegue ter um nível de excelência melhor na tua lavoura, tá? E para finalizar aqui o posicionamento, né, a gente utiliza aí o esquadrão suco no fundo do suco do cultivo da batata, né? Lembrando para vocês que os dois produtos a gente recomenda ambos na dose de 2 litros por hectare, né? Então eles se complementam em alvos, eles conseguem fechar essas principais doenças que o professor muito bem apresentou para a gente,
e, consequentemente, a gente tem aí um padrão aí de controle mais elevado e, consequentemente, aí também um padrão de produtividade também muito superior, conforme os exemplos que eu mostrei para vocês aí, tá? Bem, aqui eu vou estar encerrando a minha apresentação. Antes de passar a bola para o Marco, eu queria pedir à equipe técnica aí para passar um vídeo rapidinho, 30 segundos, para que vocês possam ver um compilado do que a gente acabou de falar. Está aqui o meu contato para vocês podem ficar à vontade para a gente conversar. Também pode tirar uma foto aí, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tirar alguma dúvida aí que a gente está à disposição, tá? Pessoal da equipe, pode soltar o vídeo aí, por favor. Beleza, Marrocos, obrigado aí pela apresentação. Esquadrão no chão é batata de montão, com muita qualidade e alta produção. Muito bom, Marrocos. Obrigado aí pela sua apresentação. Pessoal, nós estamos caminhando agora aqui para as perguntas e eu queria chamar o professor Natson aí, tá com a gente aí, o Marrocos, para voltar aí na tela. Ih, legal, estamos 3 na tela aí. Eu vou endereçar as perguntas aqui, pessoal. A primeira pergunta é a pergunta do Rogério dos Santos. Rogério Santos Batista. Muito obrigado, Rogério, pela sua pergunta. Ele endereça ao senhor, professor, o que podemos fazer para o manejo da sarna em um pH 6? E qual produto nós podemos usar, acho que essa segunda aí para você e para o Marrocos, qual produto nós podemos usar caso a sarna apareça nessas condições aí de pH 6? Muito bom, Marco. Essa pergunta ela é muito difícil, né? Porque o pH 6 é um pH, agronomicamente falando, pensando do ponto de vista de disponibilidade dos principais nutrientes para a planta, um pH, um nível bom. Então, é muito complexo. Eu vi até no chat aqui uma outra pergunta relacionada a pH, eu vou até deixar passar depois, mas quando você está numa faixa que, infelizmente, a gente não consegue mudar, porque a gente não pode pensar só em uma doença específica, a gente tem que pensar no contexto todo, na parte fitotécnica de nutrição, aí você tem que lançar mão de todas as medidas que nós comentamos. Então, tentar utilizar a batata semente a melhor possível, evitar uma área que você já teve problema de sarna no passado. Eu sei que é difícil, às vezes, a questão de logística. Eu só tenho um pivô pequeno, eu sou um produtor de batata. Eu posso lançar mão dos produtos disponíveis para fazer um tratamento de suco, ainda mais se eu sei que a minha área ela é suscetível a esse problema e eu estou com uma condição propícia para isso. O manejo de irrigação, eu acredito que ele é factível, talvez de todas essas, pensando o manejo de irrigação, o manejo de pH, até pela época, um período muito curto, né, que você vai ter ali que segurar um pouquinho a água, pode ser uma opção, tá? A questão do pH, de manipular o pH, ela é complexa porque a gente deixa de pensar na planta, em nutrição e tudo isso. Beleza, obrigado, professor. Quer complementar aí, Marrocos? Complementação da pergunta? Eu acho que ficou excelente. Ficou excelente a parte que o professor citou aí. Eu acho que a parte do produto ela é um complemento. Eu sempre, conversando com os colegas, a gente sempre fala o seguinte, não tem um milagroso, o professor até citou, não tem uma bala de prata que vai resolver tudo, né? Então, cada um tem a sua fatia de contribuição. Então, a parte do preparo de solo, do estorroamento, o próprio controle do pH, da irrigação é um fator importante também. E o produto químico, ele dá um complemento dentro dessa fatia, desse contexto. Então, acho que se a gente conseguir trabalhar todos os pontos aí do manejo integrado para ter uma contribuição melhor para o controle dela, eu acho isso muito mais efetivo do que você querer contar com qualquer uma das ferramentas, seja, inclusive, o Esquadrão Suco. Somente ele, por si só, não vai ser o milagroso. Você precisa usar todas as técnicas em si. Obrigado, Marrocos. Manuel de Bezerros, obrigado, Manuel, pela sua pergunta. Professor, você comentou que o sulfato de magnésio, sulfato de amônia, podem deixar o solo mais ácido. E ele gostaria de saber se a ureia também pode causar o mesmo problema. Manuel, muito obrigado pela pergunta. E até eu tinha visto a sua pergunta no chat. É o que eu falei. Assim,
a maioria dos nutrientes, de maneira geral, eles estão nessa faixa aí de pH, que é a faixa de pH que é propícia para a doença. Existem trabalhos, sim. Tem um trabalho que ele mostra... a primeira sua pergunta. Você falou que os sulfatos... Eu falei, né, que os produtos à base de sulfato, eles tendem a acidificar o solo. E a ureia, alguns trabalhos mostram que ela tem um efeito contrário, que ela aumenta o pH. Ponto. Né? Talvez eu não tenha muita propriedade para explicar o porquê disso. Mas, se a gente for pensar numa estratégia de elevar o pH, então vamos subir esse pH até uma faixa que a gente saia da zona de conforto, da zona ótima de streptomyces. Existe um trabalho no Canadá que eles chegaram a 9 no pH, né? E aí eles viram no trabalho que eles não tiveram problema de produtividade, né? Que se manteve, e que a sarna reduziu, a severidade reduziu significativamente. Lendo esse trabalho, eu fui conversar com um colega meu da área de nutrição de plantas. O que ele me falou? Que quando você aumenta o pH, você aumenta a disponibilidade no solo de hidroxila, porque o pH baixo você tem mais hidrogênio, mais alto, né? Um pH básico você tem hidroxila. E aí essa hidroxila ela começa a se ligar ao ferro, forma hidróxido de ferro, hidróxido de zinco, hidróxido de manganês, e isso acaba indisponibilizando micronutrientes. Então, é lógico que às vezes talvez seja melhor ter um problema com micro que eu consigo repor, né, por uma aplicação foliar ou uma adubação suplementar, do que macro, mas se você aumentar demais o pH, você pode ter uma indisponibilidade desses micronutrientes e ter um problema de fornecimento de nutrientes. Então, no trabalho lá no Canadá, eles não viram esse problema, né? A produtividade deles se manteve linear. Mas é algo que a gente que tem que ficar atento para a gente não sair fazendo experiência, né? E às vezes ter um problema que a gente não tinha. Obrigado, professor. E tem mais uma pergunta aqui da Rawane. Rawane, obrigado pela sua pergunta. Existe alguma variedade de batata adaptada ao sertão, Vale do São Francisco, por exemplo? Alguma que o senhor conhece, professor? Pois é, me apertou sem me abraçar. Rawane, na verdade, eu desconheço a própria região, aí essa questão de produção de batata. Eu sei que em Irecê, na Bahia, talvez até o Marrocos possa nos ajudar, porque atua na região. Sim. Bem, nós estamos ali no sertão da Bahia, na Chapada Diamantina, ela produz batata, é uma região forte, produtora, né? Agora, uma diferença da Chapada para as outras regiões é a altitude. E aí você tem uma amplitude térmica que é muito favorável ao desenvolvimento dessa cultura. Em regiões muito mais quentes, né, como é o caso ali de Petrolina, outros lugares, tem que buscar uma adaptação de variedades, se for o caso. Mas eu desconheço também alguma variedade que é adaptada. Eu não sei se a Embrapa lá, semiárido, tem alguma coisa experimental nesse sentido, mas, de qualquer forma, é uma região um pouco mais difícil em função, principalmente, da altitude. Então, precisaria realmente adaptar alguma coisa, já que temperaturas muito elevadas aí, você tem dificuldade de tuberização. Então, consequentemente, você vai ter aí uma perca de produtividade que talvez não viabilize o cultivo dessa cultura nessa região. Tá? Beleza, Marrocos. Obrigado aí pela ajuda. Marrocos, tem uma pergunta aqui para você. O Flávio Sanches de Souza. Obrigado, Flávio, pela sua pergunta. Ele questiona quantas aplicações de frontside seriam recomendadas durante o ciclo da batata. Excelente pergunta. O frontside, assim, a gente tem o posicionamento de uso dele no fundo do suco da batata e também tem a possibilidade de estar utilizando ele foliar. Então, por estratégia nossa da companhia, a gente recomenda ele no fundo do suco, dentro desse esquadrão suco, e na aplicação foliar você pode utilizar ele. Geralmente a gente recomenda ali no pré ou no pós-amontoa. A gente tem um outro produto, que é o Aprove, que também é registrado para a cultura da batata. Ele é um produto um pouco mais completo nesse complexo aí de doenças foliares. Então, ele pode usar o frontside na aplicação de proteção ali também após a montoa, mas eu recomendaria para ele, de repente, pensar no Aprove, por ser uma ferramenta que acaba ampliando um pouco mais o espectro de controle
e também até uma efetividade aí sobre doenças como a gente citou aí da risoctônia, né? O próprio mofo branco também, que é uma doença importante em áreas de rotação com outras culturas, e também vai fazer uma proteção aí também sobre alternária, por exemplo. Então, acho que é um produto aí e também até um pouco também para requeima. É um produto muito mais completo aí para ser usado na aplicação foliar, nessa época ali antes do fechamento da cultura em si. Beleza, Marrocos, obrigado, viu? Tem uma pergunta aqui, professor. O Elvis Miranda. Obrigado, Elvis, pela sua pergunta. Professor, boa noite. Na cultura da batata é feito o uso de micro-organismos decompositores após a retirada da cultura para a eliminação dos inóculos? Existe alguma prática que é feita que o senhor recomenda? Perfeito. Na verdade, quando a gente fala em controle biológico, não é simplesmente eu não sei se vocês lembram da apresentação, uma placa que tem uma colônia do antagonista inibindo o desenvolvimento. Nem sempre é esse efeito direto, não. Existe sim uma linha de pesquisa de favorecer a microbiota do solo, porque Streptomyces, Isotão, uma das formas de ele se manter é se alimentando da matéria orgânica presente do solo em resto de cultura. Se eu aplico um micro-organismo que acelera a decomposição, que vai trabalhar, é uma briga ali por comida. Então, quanto mais gente estiver ali se alimentando, menos comida vai sobrar para o patógeno e, por consequência, ele acaba tendo seu desenvolvimento, a sua sobrevivência no solo comprometida. Existe, sim, um trabalho que é de uso de micro-organismos não focando um micro-organismo com efeito direto sobre o patógeno, mas que ele consegue aumentar a vida no solo, ela é sempre boa, né? Então, se você tiver... Tanto é que tanto o pH como a umidade baixa do solo favorecem, porque ela desfavorece alguns antagonistas, tá? Beleza, professor. Obrigado. Mais uma aqui, professor, do Vanderlei Ferreira de Queiroz. Sarna ou risoctônia? Qual teria um prejuízo mais significativo em produção? Boa, muito bom. Se a gente pensar em produção, em volume, em quantidade produzida, essa pergunta ela fica fácil, né? Porque a gente sabe que a sarna, quando eu comentei lá, o efeito dela na produtividade ele não é tão pronunciado, ele não é tão significativo como a gente viu em alguns trabalhos. A risoctônia, sim, a gente já vê perdas ali em produção, em volume de produção acima de 15%, né? Nessa faixa de 15%. Tá? Quando a gente fala não só em quantidade de volume produzido, mas a gente lembra que às vezes a gente joga um saco de batata ou 10 ou 100 fora, ou um caminhão inteiro, porque ele deu mela, deu bacteriose, como falaram aí, ou porque ele está com sarna ou com risoctoniose, isso aí já é uma perda também, que a perda, é o que a gente chama de perda, na verdade, é quando afeta o bolso. Então, se o meu produto ele perde em qualidade, ele entra numa classe pior, eu deixo de vendê-lo, eu tenho perda também. Então, ambos têm essa perda, mostrei para vocês que nas classificações do CEAGESP, a estética ela é importante, e dependendo do defeito, do nível de severidade, ambos são jogados fora, não pode ser comercializado. E quando a gente pensa em produtividade, sem olhar, por exemplo, se fosse pensando em batata indústria, a risoctônia ela tem um efeito maior na massa total produzida na área. Ok? Não sei se será bem isso. Beleza, boa, professor. Só lembrando, né, Marco, desculpa te cortar, lembrando aqueles resultados que a gente mostrou lá do trabalho do Thiago, né, a gente viu que a risoctônia era o principal problema, né, então, se você realmente tiver uma proteção melhor ali na parte da hastes, né, e dos estólons, de maneira geral, você vai ter um impacto significativo. A gente viu lá na média de 16 trabalhos, 40 sacos de diferença. Então, é bastante significativo e compensa muito você fazer a proteção aí com o nosso Esquadrão Suco também. Bem lembrado, Marrocos. E falando no Esquadrão Suco, falando num dos produtos, uma das tecnologias que tem no Esquadrão Suco, o Giovanni Sacomen aqui pergunta lá, o Giovanni da Nova Terra. Obrigado, Giovanni. O cliente teve um entupimento de bico no plantio faz uns 10 dias. E aí o Giovanni recomendou 1 litro de Fonside na Amontoa. Tá bom ou ele deve aplicar mais, Marrocos? Olha,
A dose do Frontside, ela é uma dose que você tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente se você fazer algumas associações com alguns outros produtos, tá? Dois pontos importantes que a gente tem que ter atenção quando você for usar o Frontside na área foliar. Você tem que evitar a utilização de produtos com a base de cobre, principalmente se for cobres que são considerados solúveis dentro das formulações dos produtos, e também a utilização de óleo mineral. Tem que tomar muito cuidado. Então, geralmente, esses dois casos a gente evita, recomenda você tirar e manter pelo menos um intervalo ali de 3 a 4 dias entre as aplicações, no caso aí do Frontside e de um cobre, por exemplo, que é comum de ser utilizado, porque bactéria é um problema também muito comum de batata, de tomate também. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Geralmente 1 litro por hectare é uma dose muito elevada, tá? Eu pensaria aí em torno de 0,6 aí como um teto de utilização. Eu sei que na bula vai ter recomendação até de 1 litro por hectare, mas a gente sabe também que é feito muitas misturas, então toma um pouco de cuidado aí, ô Giovanni, na hora que você for recomendar, e ter atenção realmente aos produtos que vão estar geralmente utilizando na cauda, tá? Mas de 0,6 até 1 litro, você tem essa escala aí que você pode trabalhar. Lembrando o Aprove que eu falei aí um pouco uns minutos atrás, a gente recomenda 1 quilo por hectare o Aprove. E o Aprove já é um pouco mais tranquilo, tá? Ele tem uma formulação diferente, mas lembrando que a gente também pede para ter atenção em relação à questão do cobre, em relação ao óleo também. Mas fica atento para você não ter, de repente, damagem para ter incompatibilidade, e essa incompatibilidade pode causar, por exemplo, esse entupimento aí, além de uma possível fitotoxicidade também na cultura também, tá? Beleza, Marrocos, obrigado aí. O professor, para mais uma pergunta aqui, nós estamos com o tempo já esgotando. As perguntas que não forem respondidas aqui, pessoal, nós vamos encaminhar para os participantes e eles darão o devido procedimento, vocês vão recebê-las por e-mail, tá bom? Também gostaria de lembrar que o certificado, ele é encaminhado até as 48 horas depois das 48 horas do término do módulo, para o e-mail cadastrado, tá bom? Professor Vinícius, obrigado, Vinícius Coutinho, pela sua pergunta. Ele endereça se existe algum produto biológico para o controle das doenças. Perfeito, Vinícius. Assim, para produto registrado no Ministério da Agricultura, nós temos para risoctoniose, aí como eu comentei, algumas vezes risoctonia em batata, outras vezes risoctoniose para todas as culturas, né, que é uma legislação nova de registro de produtos de origem biológica, né, produtos biológicos. Para a sarna comum, a gente não tem nada. Para streptomyces, que causa sarna comum, a gente não tem nada registrado no Ministério da Agricultura. Nós temos, como eu gosto de enfatizar, trabalhos promissores. Na verdade, eu nem gosto desse termo, porque os trabalhos eles têm que sair do papel e ir aí para a roça, para a lavoura, para o produtor. Esses produtos que são promissores, eles têm que caminhar. Mas, se a gente pensar o seguinte, que o Streptomyces, as diferentes espécies, eles penetram por ferimentos e aberturas naturais. Se eu tiver um agente de controle biológico, um micro-organismo que consegue chegar antes e colonizar esses nichos, né, competir por espaço, a gente pode sim ter uma redução. Então, isso é uma hipótese que as empresas que desenvolvem esses produtos biológicos, elas têm que trabalhar porque realmente pode ser promissor. E para a risoctônia, sim. A tricoderma é um fungo que ele já é caracterizado como um hiperparasita de fitopatógenos. Ele vai lá, destrói as células. Bacilos produzem substâncias que inibem. Além disso, eles induzem defesa da planta. Então, para a risoctônia, a gente já tem produtos registrados, ponto. Para sarna, nós não temos, mas é uma área promissora. Obrigado, professor. Pessoal, nós estamos caminhando para o fim. Eu queria agradecer a participação do professor Nadson e também do DM Marrocos pelas brilhantes apresentações aqui. As perguntas que não foram respondidas aqui, novamente, elas serão endereçadas aos participantes e em breve vocês terão um retorno devido no e-mail. Dando continuidade, então, ao nosso evento, eu gostaria de lembrá-los novamente que os certificados serão enviados por e-mail em até 48 horas, e no e-mail cadastrado de vocês. Lembrando que esse é o último módulo da primeira edição, da primeira temporada. Nós teremos uma segunda edição
desse programa, especialistas do HF, no segundo semestre. Fiquem atentos, vocês receberão os informativos devidos no e-mail, nas redes sociais aí que nós vamos divulgar, no WhatsApp de vocês. Procurem os ATVs, procurem a parte comercial ou a parte técnica da Errara mais próxima. Pessoal, vamos para o sorteio? Vamos fazer o sorteio que hoje tem 5 brindes exclusivos da Errara, do programa Especialistas do HF, e também um drone. Pessoal aí da parte técnica, pode soltar para a gente aí a tela dos sorteados de hoje, da noite. Os ganhadores de hoje, então, de kits: Cleciana de Paula Carvalho, Flávio Ricardo dos Santos, Marcos Bazan, Luiz Renato Koglinski, Wilson de Sena Costa. E do drone, parabéns aí a todos vocês. Marcos Vinícius Araújo levou o drone lá de Descalvado. Parabéns aí, pessoal, vocês são os ganhadores desses brindes exclusivos. Em breve nós temos os dados de vocês, em breve alguém da Errara vai entrar em contato com vocês para envio desses brindes. Pessoal, caminhando para o final do nosso evento, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de você, que concluiu mais esse módulo e se torna, então, um especialista do HF mais completo, para levar soluções para o agricultor, levar soluções da Errara para o agricultor. A Errara, que tem 56 anos e é a principal plataforma no segmento de defensivos agrícola entre o Japão e o Brasil, trabalha para servir os agricultores, pois eles são a razão da nossa existência. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.